continuidade, agora nós vamos estudar mais um tipo de função que é chamada de função modular, tá bom? Então é mais um tipo de função. Vamos então para a definição. Se x é um número real, define-se o módulo de x ou o valor absoluto de x, o símbolo que a gente usa para a função modular são essas duas barrinhas, da seguinte forma. Então essa aqui é a definição inicial para o módulo. O módulo de x, ele vai sempre ser igual a x se o valor que estiver dentro do módulo for maior ou igual a zero, ou vai ser igual a menos x se o valor que estiver dentro do módulo for menor que zero. Em outras palavras, qual é o módulo de um número? O próprio número, caso ele seja positivo ou igual a zero, ou menos esse número, caso ele seja negativo. Para você entender a ideia do módulo, olha só, uma representação geométrica dela é a seguinte. Imagine que nós temos uma reta real. Então aqui eu tenho uma reta numérica, chamada de reta real. Lembrando que ela é infinita para os dois lados, né? Então ela vem lá do menos infinito e vai para o mais infinito. Eu vou colocar aqui uma origem, um ponto central mais ou menos, e vou chamar esse ponto central de zero. Bom, à direita eu tenho os números positivos, à esquerda os números negativos. Então vamos pegar aqui, ó, o número 1. Então aqui oposto, né, ao número simétrico do 1 vai ser o menos 1. Bom, se a gente medir esse valor, vamos imaginar que ali está numa certa unidade de medida. A distância entre o 0 e o 1, ou seja, essa distância é de uma unidade. E qual que é a distância do 0 até o menos 1? Qual é essa distância aqui? Essa distância também é de uma unidade, já que eu estou falando de distância, né? Não existe distância negativa. O módulo, a definição de módulo é relacionada à distância. Então, por isso que quando o número que estiver dentro do meu módulo for negativo, eu pego o simétrico dele, porque eu estou trabalhando com distância. Então, vamos lá. Qual é o módulo de 1? O módulo de 1 é a distância que vai do 0 até 1, que é 1. Qual é o módulo de menos 1? Também é 1, porque a distância de 0 até menos 1 também é 1. Ou seja, qual é o módulo de 1? E qual é o módulo de menos 1? Vamos lá. Ó, vai ser o próprio número que está aqui dentro se ele for positivo. 1 é positivo, então o módulo é o próprio 1. Vai ser o simétrico se o valor que tiver aqui dentro for um número negativo. Então, qual que é o simétrico de menos 1? É 1. Então, eu posso usar essa definição, mas eu posso também pensar nessa ideia da reta, já que o módulo está relacionando distância, tá bom? Então, a distância do 0 até o número negativo, a distância é um número positivo, por isso que o módulo é sempre um número positivo, ok? Bom, então aqui o módulo de número x é o próprio x, se ele for positivo, 0, se ele for 0, ou o simétrico ou o oposto, se o x for negativo. Podemos definir o módulo também como sendo a raiz, né? A raiz quadrada de x elevado a 2. Por que eu posso definir dessa forma? Porque sempre que eu elevo um número ao quadrado, independente do valor que esteja dentro, né, na base, ela vai ficar positiva pelo fato do meu expoente ser par, tá bom? Vamos dar continuidade. Coloquei aqui vários exemplos para a gente poder discutir a ideia do módulo. Vamos começar. Ó, módulo de 3. Por que o módulo de 3 é 3? Mesmo motivo que eu falei aqui. Suponhamos eu tenho aqui, ó, o número 3. O número 3 está aqui. E deixa eu completar aqui com o 2. Suponhamos que esteja tudo na mesma unidade. Então, a distância do 0 até o 3 vão ser 3 unidades. Então, é um número positivo. Então, de 0 a 3, a distância, né? De 0 até 3 é 3, então o módulo de 3 é o próprio valor. Ou pensando dessa forma, o módulo de 3 vai ser o próprio 3, já que ele é positivo. Qual que é o módulo de menos 6? Eu pego o simétrico do menos 6, que é o 6. Ou seja, módulo de menos 6 é 6. Agora, olha só quando acontece coisas desse tipo. Módulo de 2 menos raiz de 5. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual é o valor da raiz de 5?
Raiz de 5 não tem um valor exato, como é que eu vou fazer essa conta? Bom, aqui observe que ele não está pedindo para você resolver a conta. Ele apenas quer saber o valor desse módulo. Então, o que você precisa saber é, o número que está aqui dentro, o resultado desse número, ele é maior ou igual a 0 ou ele é menor que 0? Só isso que você precisa saber. Se ele for maior ou igual a 0, o módulo vai ser o próprio número. Agora, se o número que estiver aqui dentro for menor que 0, você vai pegar o simétrico. Deixa eu te explicar como que você encontra, pelo menos aproximadamente, a raiz de 5. O macete seria o seguinte, ó, raiz de 5. Eu quero saber, pelo menos, aproximadamente qual é esse valor. Você vai pegar a raiz quadrada imediatamente posterior ao 5, mas desde que ela seja exata. Então, qual é o número que é maior que 5 que tem raiz exata? 6 não é, 7 não é, 8 não é, vai ser o 9, porque raiz de 9 você conhece. E você vai pegar a raiz imediatamente anterior ao 5, que também tem a raiz exata. Quem é nesse caso? É o 4. O 4 tem raiz exata. Então, ou seja, o 9 é maior e o 4 é menor. Agora você vai efetuar as raízes que você conhece. Bom, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então, sem sombra de dúvidas, a raiz de 5 vai ser algo próximo, né? Ou melhor, entre o 2 e o 3. E se você observar, o 5 está mais próximo do 4 do que está mais próximo do 9. Ele não está no meio certinho, ele está mais para cá. Então, com certeza, a raiz de 5 é algo ali entre 2,3, 2,4, é um valor aproximado. Claro que a gente não tem o valor exato, a gente vai buscar ali uma aproximação. Como ele não está no meio certinho, mas você sabe que ele está mais para perto do 4 do que do 9, então você pode usar uma aproximação. Você diz aqui que raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Pronto, isso aqui é o suficiente para você responder esse tipo de questão. Observe que eu usei o símbolo de aproximadamente porque essa raiz aqui não é exata. Então agora eu te pergunto, qual é o módulo de 2 menos raiz de 5? Vamos pensar. Esse número é aproximadamente 2,2. Então ele já é maior do que 2. Então 2 menos 2,2 vai ficar um número negativo. Se vai ficar um número negativo, qual é o módulo de um número negativo? É o simétrico dele. Então eu tenho que trocar o sinal dos valores que estão aqui. Eu pego o simétrico. Logo, o módulo vai ser menos 2 mais raiz de 5. Ok? Tá bom. E agora nesse caso, quando eu tenho ali uma equação modular, na equação modular, aí eu preciso fazer uma análise utilizando esse processo, tá? Eu vou ter dois casos a considerar aqui. Então vamos lá. Módulo de x menos 1. Como é que vai ficar? Vai ser o próprio valor se isso for maior ou igual a 0, ou vai ser o simétrico. Lembrando o que é o simétrico? É trocar o sinal de quem está aqui dentro. Se isso for menor do que 0. Então, ou seja, se o seu x for maior ou igual a 1, você vai ter esse valor como módulo. Agora, se o seu x for menor do que 1, você vai ter esse valor como módulo. Observa que aqui não vai ter uma resposta única porque x é uma variável. Então, dependendo do valor de x, você tem o valor do módulo, ok? E aqui eu coloquei o exemplo, né? Raiz quadrada de menos 2. Bom, o fato de ter essa raiz, o fato de estar elevado a uma potência 2, faz com que essa base fique positiva, lembra? Então, minha base positiva eu posso simplesmente relacionar dessa forma. Uma raiz quadrada elevada a uma potência 2 faz com que isso aqui fique positivo. Então, o módulo de uma coisa positiva sempre vai ser algo positivo. Tá bom? Então, isso aqui é mais uma forma de visualizar utilizando essa ideia, que é a raiz quadrada de um número elevado à potência 2. Eu posso trocar isso pela raiz da minha base. E aqui, a raiz da minha base é menos 2, eu troquei pelo módulo de 2, que é o número 2, já que eu estou trabalhando com distância. Agora, eu vou mostrar para você como funciona o comportamento de um gráfico, por exemplo, de uma função modular.
Se você prestou bem atenção, a função modular ela é sempre algo positivo. Porque pensa, se o número que estiver dentro do meu módulo for positivo, seu resultado é positivo. Se o que estiver dentro do módulo for um número negativo, sai o seu positivo. Em outras palavras, no gráfico de uma função modular elementar, nunca vai ter uma parte aqui embaixo. Ele sempre vai estar todo na parte superior do gráfico, certo? Então vamos lá. Chama-se função modular de x a função real de R em R definida dessa forma. Então nós temos mais uma função, nós já vimos função do primeiro grau, função de segundo grau, agora a gente está vendo aqui a função modular, então está vendo que são vários tipos de funções. Então a função modular é aquela onde aparece, a estrutura dela é f de x igual a módulo de x. Essa é elementar, não tem nada somando nem subtraindo. O seu gráfico é a união das bissetrizes do primeiro e segundo quadrante. Então essa linha em verde aqui é o gráfico da nossa função modular. Observe que ele está todo na parte superior do meu gráfico. Agora aqui eu vou mostrar para você uma tabela onde a gente utiliza para resolver as equações e inequações modulares. Vamos lá. Chama-se equações e inequações modulares aquelas que envolvem funções modulares. Sua resolução se baseia na definição de módulo e na aplicação das propriedades de módulo. Então a gente pode usar tanto a definição do módulo, que eu mostrei para vocês, a ideia da distância, a ideia do módulo sendo um valor, sendo o próprio número se ele for positivo, ou simétrico se ele for negativo. Posso utilizar isso, mas eu tenho aqui também essa tabela com 7 propriedades. Você pode estar pensando, tá, Josi, mas são muitas propriedades, como que eu vou memorizar isso tudo? Fica fácil se você praticar muitos exercícios. Tá? No material adicional você tem uma lista com vários exercícios e ao longo do tempo eu vou disponibilizando mais para você praticar. Ao fazer esses exercícios você acaba memorizando essas técnicas, tá bom? Memorizando aí essas fórmulas para resolução. Então vamos lá. Ó, módulo de x igual a zero, sempre vai ser o próprio zero, tá? Porque não tem como o zero ele é um elemento neutro, por exemplo, na soma e na subtração. Então não tem mais zero e menos zero, é o próprio zero. Eu tenho aqui uma igualdade de dois módulos. Como que eu trabalho com a igualdade de dois módulos? Eu posso simplesmente elevar esses módulos ao quadrado. Então aqui eu vou fazer uma troca. Em vez de utilizar o módulo, eu vou usar a potência. Por que eu posso fazer essa troca sem me preocupar? Porque primeiro eu elevei os dois lados ao mesmo valor, que nesse caso é 2. Então se você eleva ao mesmo número, você mantém ela equilibrada. E lembrando que elevar um número ao quadrado faz com que a base fique positiva. Então eu posso sim fazer essa troca sem nenhum problema. Ou então posso trabalhar dessa forma, né? X igual a y ou x igual a menos y. Agora aqui, se eu tiver um módulo de um número, de uma variável igualado a um número, eu tenho que fazer essa separação. Então como que eu separo? Eu faço dois casos, o x igual a A e o x igual a menos A. Isso quando o meu A é positivo, tá? O meu A precisa ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Aí você pode estar se perguntando, tá? E quando ele for menor que zero? Se ele for menor que zero, não faz sentido. Não tem nenhuma possibilidade de dentro de um módulo sair um número negativo. Então por isso que o número negativo não nos interessa. E eu tenho aqui os casos das inequações, porque nós também temos as inequações modulares. Módulo de x menor que A, eu preciso separar esse x para cada uma das extremidades positivas e negativas. X maior que A, observa aqui, inverte aqui a minha desigualdade. Módulo, né, maior ou menor, dois módulos de duas equações, eu elevo cada um deles ao quadrado, mantendo o sinal da minha desigualdade, ok? Sei que pode parecer muitas fórmulas, a princípio parece, mas eu vou resolver agora com você alguns exercícios e vou ficar voltando, mostrando essa tabelinha para a gente poder resolver. Então, quando você for resolver os exercícios, é interessante você ter essa tabelinha do lado para poder solucionar, tá bom? Então, vamos lá para a resolução dos exercícios.